Vamos apresentar, então, nesse momento, o painel 8, com o tema Elevando a Competência Técnica por meio dos ensaios de proficiência. E para palestrar com o tema Associando a Competência Técnica do Laboratório à participação de programas de ensaios de proficiência, eu convido a senhora Maria Helena Savino Correia, diretora da LINSE, Consultoria e Treinamentos. Muito bem-vinda, Maria Helena, só apresentando-a no mercado de qualidade em laboratórios há mais de 20 anos. Ela é diretora da LINSE, Consultoria e Treinamentos. Pertence ao Banco de Avaliadores de Laboratórios da Coordenação Geral de Acreditação SEGEC do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia do IMETRO. Já atuou em empresas como a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, União Europeia, Sociedade Norte-Americana de Microbiologia, Instituto de Metrologia do Moçambique, Ministério da Justiça, Vale, Anglo Gold Ashanti, entre outras. Muito bem-vinda, Helena, boa apresentação. Vamos lá. Boa tarde, pessoal. Na hora que começa a fazer as apresentações, o lugar que trabalhou, tá me dando pandemia, né? Meu Deus, eu já estou há muito tempo nesse lugar, né? Participando dessa história. E aí, tem um passador? Ah, você passa? Ele passa, é. Ah, tá. Então tá bom. Bom, então, gente, eu fui convidada para falar da relação, né, da competência técnica com a participação em ensaios de proficiência. Vou, depois da palestra, moderar uma mesa aqui, 2 mesas que no final nós vamos sentar todo mundo junto aqui em cima, porque o tema é o mesmo. Então, eu trouxe para vocês um bate-papo, uma discussão, uma dor que é minha, que é os colegas que estão do painel, e quem sabe talvez ela também seja de vocês e nós estejamos assim necessitados de conversar sobre isso. Então, pode passar, por favor. Bom, ela já falou meu currículo, e é bom você dar currículo assim, só para as pessoas saberem que você tem, que você passou por ali, né? Mas o que eu gostaria muito que vocês soubessem, em primeiro lugar, que eu sou bióloga. E por que toda vez eu venho falar que eu sou bióloga? Porque ninguém pergunta. Eu sou consultora, né, mentora, auditora, vivo aí de qualidade há quase 25 anos e ninguém pergunta a minha formação. Não pergunta nem se eu finalizei o ensino médio. Então, quando eu tenho a chance, eu conto que eu fiquei lá no banco da faculdade durante 4 anos, fiquei apaixonada pela biologia. E logo em seguida, queria ser cientista, e aí eu não fui cientista, mas a qualidade me coloca lado a lado com eles, então eu vivo a ciência ali coladinho nos cientistas. Depois eu falei que eu sou rata de laboratório, porque tem mais de 30 anos que eu trabalho com laboratórios. Comecei como técnica de patologia clínica, colhendo sangue, e hoje continuo trabalhando no laboratório, só que não mais na bancada. Mas se precisar, né, a gente faz o estágio e faz tudo de novo, porque é a mesma coisa que andar de bicicleta. A coisa que eu gosto muito de falar é que eu realmente sou apaixonada pela qualidade, sou muito feliz pelas escolhas profissionais que eu fiz. Na verdade, eu não escolhi nada, tá, gente? É mentira. A qualidade caiu no meu colo, numa instituição pública, onde eu não era concursada, eu era pior do que uma bolsa de mestrado, doutorado, porque eu falava, eu sou bolsista, não tem nada, eu era pior. Eu era só um contrato administrativo, que qualquer hora eu podia mandar embora, não tinha um projeto sendo desenvolvido nem nada.
Em 1999, a Anvisa colocou dinheiro nos laboratórios centrais de saúde pública e precisava de alguém para tocar esse negócio. E era isso o Guia 25. Ninguém queria saber desse negócio. Nem eu, porque quando eu vi pela primeira vez, eu falava. Eu fiz biologia para ficar fazendo essas coisas. Eu não fiquei no banco da faculdade para ficar fazendo papel. Só que, né, 24 anos depois, eu estou aqui falando para vocês que eu agradeço todos os dias a sorte que eu tive de ser uma pessoa que não era concursada e que, por isso, ninguém queria a tal da comissão, sobrou para mim. E eu, que não era concursada, aliás, vocês vão saber que eu sou a pessoa mais inteligente que vocês já conheceram na vida toda. Entendeu? Pode desistir de conhecer outra. Mas nesse dia eu brilhei mesmo. Eu falei assim, bom, já que ninguém quer, eu vou pegar esse negócio. E assim, deu muito certo. Hoje eu sou apaixonada, mas já derramei muitas lágrimas, mas a palestra não é sobre isso, né? Então, próximo, por favor. E aí, eu quero começar perguntando para vocês o seguinte. Será que o ensaio de proficiência é invisível? O que vocês acham? O laboratório é invisível? Depois da pandemia, o povo começou a conhecer a gente, né? Ficava no Fantástico todo dia. Mas ninguém sabe que por trás de tudo tem um laboratório. Eu imagino que aqui tem laboratórios dos mais diferentes tipos. E também acho, se aconteceu com algum de vocês, por favor, levanta a mão com vontade, tá? E me contem se alguém perguntou para vocês assim, com o que você trabalha? E foi fácil responder? Não. E outro, se você falar que trabalha em laboratório, já não é fácil, mas se você falar que trabalha com qualidade, aí pronto, né? E eu fico falando assim, preciso falar que eu sou mineira, tá, gente? Não sei se tem sotaque não, mas eu sou de Belo Horizonte. E aí, o que acontece? Eu já peguei uma mãe para falar com o que eu trabalho. Com o que você trabalha? Eu falei, você já viu aquele selo do invento na geladeira? Já. Então, tem um desse no laboratório, então eu trabalho com isso. E aí a pessoa fica feliz, tipo assim, recebeu uma resposta, não entendeu. E também, a fila anda, vamos continuar o papo, essa conversa é muito chata, né? Eu tenho um propósito na vida que é ser amada. Meu sonho é ser convidada para o happy hour, porque o povo da qualidade também ninguém gosta da gente. Então, assim, aí eu fico imaginando se o laboratório tem as portas abertas, que está fantástico, quase ninguém conhece, imagina o ensaio de proficiência. Eu esqueci de contar que quando a CEGEP fez o projeto piloto dos primeiros provedores de ensaio de proficiência no Brasil, eu era gerente da qualidade do PEP, se não me engano, 11. Que era da Fundação Ezequiel Dias, e é até hoje, graças a Deus, ele está lá. Então, a pergunta é, o ensaio de proficiência é invisível? A resposta, para mim, é sim. Aliás, eu fiz essa pergunta esperando essa resposta. Porque ninguémzinho mesmo, sabe o que um provedor de ensaio de proficiência precisa fazer para, no final das contas, entregar aquele relatório. E, no final das contas, não vocês que estão aqui, mas uma grande parte dos laboratórios pega aquilo, joga na cabeça e fica esperando o auditor chegar para quê? Mostrar para ele. Certo? Então, ninguém sabe o que precisa, que é necessário, não sabe nem o nome da norma e não sabe a luta e as dores de um provedor. E eu falo de cadeira. Porque para a gente chegar lá, e eu lembro como se fosse hoje, foi num auditório do Senai do Rio de Janeiro, quando o pessoal lá da DICLO começou a chamar os provedores, nós fomos lá em cima, pegar nosso diplominha de provedor, mas olha, doeu pra caramba. Então, eu tenho para mim que, gente, por favor, meninas, vão me avisando aí se eu estiver faltando, porque eu falo demais, tá? Então,
eu penso que o ensaio de proficiência ainda é invisível para o mercado, para os laboratórios que compram. Eles estão comprando para entregar para um cara ou uma mulher lá, uma senhora, que quer ver o papel. E invisível para o mercado, as únicas pessoas que conhecem o provedor de ensaio de proficiência são nós mesmos, né? Lá, a turminha que está lá não, nem faz minha expertise, eu estou falando só lá do site do INEP, lá dos técnicos acreditados. Então é uma boa discussão começar a pensar que se nós somos invisíveis, esse negócio está muito errado. Porque nós somos muito importantes. O ensaio de proficiência, né, que tem a base lá, os ensaios laboratoriais, são absurdamente relevantes para um negócio que a gente precisa perseguir que é um resultado válido. Aí o pessoal me chama para fazer consultoria, treinamento, você fala, mas nem eu estou desesperado. Pode falar, não desespera. Porque não tem nada difícil em nenhuma norma que eu conheço de qualidade. Pode ser que uma de fazer foguete seja, mas é porque eu não sei fazer foguete. Porque no dia que eu aprender a fazer foguete, aquela norma vai ser fácil. Não tem nada difícil. A única coisa que a gente precisa ter em mente eu preciso perseguir os resultados válidos. Participar de um site de proficiência é uma excelente ferramenta nessa nossa missão de perseguir os resultados válidos. E, enfim, uma ferramenta que ainda está invisível, infelizmente. Pode passar, por favor. E aí, é invisível, mas está todo mundo pagando, né, minha gente? E o laboratório chora por não pagar ensaio de proficiência. Então, ele tem que pagar 200 rodadas no ano, mas ele só precisa de uma. E aí vem aquela loucura, aquele muro de lamentações. Mas a primeira pergunta que precisa ser respondida por nós eu participo do ensaio de proficiência para cumprir requisito ou para perseguir os nossos resultados válidos? Graças a Deus, amigos. Eu já estava aqui meio assim. Vou contar uma experiência que eu vivi. Como eu ando pra caramba, né? Vou em outro lugar. Esse dia eu fui eu não vou falar o nome. Lógico. Eu até poderia, mas não vou falar não. É coisa mais ou menos boa. Eu fui numa fábrica de algum derivado do petróleo multinacional, e essas multinacionais falam uma coisa bem chique, né? Elas têm sites. Tem site na África, tem site na onde, vários sites. E eu sempre faço a auditoria como líder, porque eu sou biólogo. O que eu vou fazer? A análise lá dentro do laboratório químico? Não sei, né? Mas aí eles pediram, mas os ensaios são muito simples. Você acompanha a gente? Eu falei, tudo bem, você vai como químico? Vou. E lá eu fui. Eu me deparei com a seguinte questão. Naquele ano, eles já tinham participado de 10 ensaios de proficiência diferentes. 10. Vários lugares do mundo. Aí, ostentando, né? Participo de 10 ensaios de proficiência diferentes. Eu olhei e pensei comigo, meu Deus, né? Nada como ser milionário, gastar o dinheiro à roda, né? E aí, uso de material de referência certificado, ISO 1734. Como é fábrica, todo ensaio, toda amostra nova, eles passavam no MRC. E aí, na reunião com o chefe lá, Maria Helena, nós somos a área mais cara da empresa. Não estou mais sabendo o que eu faço. Eles gastavam 100 mil por ano só de MRC. Eu não estou mais sabendo o que eu faço. Eu falei assim, bom, já que vocês me contrataram, eu vou dar palpite. Perguntei para eles assim, olha que loucura, gente. Eles estavam mostrando um ensaio X e falou assim, pois é, a gente passa aqui eu chamo de padrão. A gente passa o padrão aqui, agora, né? Nós vamos passar o padrão 11 horas, 23 horas. Aí quando era 0 horas, Mariana, a gente tem que passar o padrão de novo. Eu falei, mas por quê? Não, porque mudou de dia. Eu falei, gente, se vocês estabeleceram 24 horas,
meia-noite, é o dia que eles passam um outro para MRC. Eu não sei nem como que o chefe deixa eles ainda viverem, porque tinha que contratar um no mercado. Por quê, gente? Porque eles não estavam entendendo a lógica. Eu falei assim, será que não tem outra coisa que vocês podem fazer que possa melhorar o seu resultado sem ser usar o MRC toda hora? Ele falou assim, é mesmo. Se a gente lavar a mangueira, determinado ensaio lá, se lavar a mangueira melhora, né? O MRC fica melhor, porque às vezes a gente sente. Então, forçando o MRC, né, para sair o resultado. E aí vem aquela boa discussão. Eles estavam achando que era participando de 10 proficiências por ano que eles iam garantir o resultado válido. Nem era isso que eles estavam achando, é que o auditor gostava de ver. Maria, mas o auditor nunca falou nada. Eu falei, gente, o avaliador ele chega e vê 10 participações de proficiência, ele vai falar o quê, gente? Tá conforme, ora. Eu pensaria, gente, que povo rico. Mas eu não posso falar. E aí, a pergunta que a gente precisa fazer, enquanto usuários, né, do provedor, dos ensaios de proficiência, é para cumprir requisito ou é para perseguir resultados válidos? Tá certo? Então, essa é uma... Adoro deixar a minhoca na cabeça de vocês. Pode passar, por favor. E aí a pergunta da nossa conversa é como que o ensaio de proficiência pode ser útil para garantir a competência técnica e a competência da empresa? Próximo, por favor. Bom, como que eu, né, lógico, toda palestra é o meu olhar sobre as coisas, né, lógico, mas eu gosto de ver o seguinte. Nesses anos todos que eu tenho trabalhado com proficiência, a primeira coisa que eu vejo é assim, onde que eu posso qualificar minha equipe? Fazer com que ela entenda o que é esse negócio de ensaio de proficiência. Para que serve? Mineiro adora contar casos, né, gente? À toa, eu vou contar mais um. Na época que eu era gerente de provedor, nós fazíamos ensaio de proficiência com imunoensaio, ensaio de ELISA, para HIV. E estava tudo bem, nós éramos acreditados, nós éramos 025, éramos assim, ó, supra-sumo, eram muito legais. Eu falei, gente, que eu sou a mais inteligente? A mais inteligente tem quem é melhor equipe, a equipe mais inteligente. Um belo dia participamos de um ensaio de proficiência, muito tranquilos. Vamos passar, né? Porque a gente passa sempre. Aí nós ficamos ali na zona, na beiradinha, saímos do lugar que nós estávamos sempre e fomos para sair. Quando nós vimos aquele resultado, nós ficamos impactados, né? Por que nós não passamos se nós somos os fodões? Fodão não é palavrão não, né, gente? Não, tá bom. Os fodões não passaram por quê? Não é possível. Vamos fazer um negócio que todo mundo tem que fazer. Análise crítica do resultado. Ah, como não? E olha isso, olha aqui, e olha a deliberação. Já estávamos desanimados, porque a gente não achava. Um iluminado, que no caso nem fui eu, pegou, gente, a análise crítica do nosso certificado de calibração da pipeta. E alguém que fez a análise crítica do certificado de calibração da pipeta deixou passar um erro que não era permitido para o nosso processo. Passou batido, fez correndo, sabe o que aconteceu? Aquele errinho que passou batido, ele foi absorvido, né, pelo processo. Então, nossos controles continuavam no que eles chamam de cut-off, né, dentro do cut-off aceitável. Mas quando nós vamos nos comparar com os outros, com um valor conhecido, vimos que nós estávamos lá quase soltando resultados não válidos. Já viu aquele filme Licença para Matar? Não é possível, gente. Sim, graças a Deus. Eu não vi, mas eu sei que ele existe. Mas eu gosto do título, ele é bom para dar aula. O laboratório, gente, não tem licença para errar. Igual o artista lá, que eu não sei se é o Schwarzenegger, é o outro lá do Rambo, não sei. Tem licença para matar? Nós não. Nós não temos licença
participar. Por isso que participar de proficiência e analisar os resultados dessa proficiência nos permite perceber se o resultado válido está ali coladinho com a gente, de braços dados. E é importante que o nosso colaborador entenda isso, porque na hora que ele colocar a mão no ensaio de proficiência, ele vai entender que não é só para jogar na gaveta, que não é só para entregar para o auditor ver, né? Depois, entender o propósito desse negócio, igual criança, gente. Eu não sei, eu tenho uma filha de 27, que faz 28 depois de amanhã, e um filho de 11. Aí fala assim, se você falar o porquê, a criança entende, mas eu acho que seria meio mentira também. Porque o meu de 11 haja convencimento. Mas nós somos adultos, se nós entendermos o propósito das coisas, nós vamos fazer a coisa certa. Enquanto todo mundo estiver fazendo proficiência para entregar para aqueles chatos da qualidade, né? Para aqueles que a gente nunca chama pro boteco, tomar uma, é a melhor coisa que tem quando a gente sai de serviço sexta-feira, vai tomar uma cervejinha no boteco mais copo sujo que tiver na cidade, é o melhor. Aí não chama a gente. Aí eles entendem para entregar para a gente. Mas nós não queremos. Nós da qualidade não precisamos de nenhum relatório, nós só precisamos das pessoas entendendo o porquê nós estamos fazendo isso, né? E a terceira coisa é eles entenderem a questão do risco. Olha só, uma análise crítica do certificado de calibração errada quase que nos leva a gerar milhares de resultados errados. Porque nós éramos Laboratório Central de Saúde Pública. Fazíamos ensaios para 853 municípios. Para tudo quanto é tipo de doença de notificação compulsória que vocês possam ter ouvido falar. Por exemplo, dengue, febre amarela, tuberculose, blá blá blá. Recentemente, Covid, notificação compulsória. Então, nós precisamos fazer no dia que os nossos técnicos, nossos colaboradores que estão na bancada, entenderem que o EP ele é joinha para a gente evitar erro do laboratório, para que nós possamos perceber o que nós estamos fazendo ali, ele é uma ferramenta que nos auxilia o quê? Dormir tranquilos. Eu gosto do conceito também, gente. Qualidade é a arte de dormir tranquilo. Porque você solta o resultado, dorme a cabeça tranquila, que você não mandou nenhuma pessoa para uma sala de cirurgia, não matou ninguém, não matou não sei quantos peixes, não soltou lotes de medicamentos inadequados. Olha só que legal que é a qualidade. Não sei por que ninguém gosta da gente. Isso ainda está na minha cabeça. Tá bom? Próximo, por favor. E aí eu ainda trouxe 3 funções coringa do ensaio de proficiência. A função principal é essa, né, gente? De ser um direcionador, de ser uma bússola, um sinal para os resultados válidos. E tem mais 3 funções que eu gosto muito, que funcionam muito bem, suporte à gestão. Baseado na análise correta dos resultados da participação no ensaio de proficiência, o gestor consegue ver um monte de coisa ali. Nesse dia, nós vimos que precisávamos melhorar a análise crítica do certificado de calibração, porque o pessoal estava fazendo mais ou menos, não estava entendendo. Então, lá na 1705 tem a análise crítica pela gerência. Então, vamos olhar direitinho e encontrar com os nossos gerentes, nossos chefões, que olha, nós estamos medindo muito bem, obrigado. Olha, nós estamos com uma certa dificuldade aqui ou ali. Então, ajuda o gerente, sim. 2. Monitoramento da competência do pessoal. É um dos itens que mais dá dúvida, causa dúvida para o pessoal do laboratório acreditado no 1705. Como que eu vou fazer o monitoramento, Maria Helena? Existem N maneiras de você fazer monitoramento. Utilizar o resultado do ensaio de proficiência pode ser uma delas. E muito bem, obrigada. É monitoramento do pessoal, né? Monitoramento do seu processo como um todo. Então, utilizar a proficiência.
Ah, Maria Helena, mas será que o pessoal da CGF vai aceitar? Ah, vai, porque já estão aceitando há um tempão. Pelo menos lá nos laboratórios que eu ajudo. Então, vale a pena. E outra, a questão da otimização dos recursos. Tá? Sabendo analisar os resultados, você não precisa gastar dinheiro. O que isso costuma até doer, mas eu vou falar, encerrando aqui. Seguinte, participar de um ensaio de proficiência garante que seu resultado está válido? Sim ou não? Não, né, gente? É só o quê? Um farol, é um direcionador, é uma bússola, é qualquer coisa. E aí não adianta você passar por 10 ensaios de proficiência durante um ano, ensaios em vários países do mundo, né, do planeta Terra, melhor dizendo, e não lavar a mangueirinha. Como é que é isso, gente? A pessoa não lava a mangueirinha, a pessoa não tem análise crítica do seu processo e acha que participar de proficiência vai salvar seu resultado. Não vai. Proficiência é ferramenta absolutamente relevante para nós continuarmos na linha correta. Pode passar, por favor. Gente, estou falando. Aí eu tirei umas referências, para não falar que eu tirei tudo da minha cabeça. Pode passar, por favor. Bom, aqui esse QR Code, você se conecta comigo lá no meu LinkedIn. E o Celso me permitiu fazer um convite para vocês. Vocês estão dentro de um congresso de qualidade, né? E eu estou, junto com a minha equipe, organizando em Belo Horizonte a 3ª edição presencial do Congresso Brasileiro de Qualidade em Laboratórios. Hoje aconteceu uma coisa incrível, cadê a menina? Ela falou assim, Maria Helena, eu vim aqui para te ver. Quem foi? Levanta a mão, minha. Ela me parou e falou, Maria Helena, eu vim aqui para te ver, para te conhecer, porque a gente se viu, então eu faço o Colab online desde 2016. Muita gente me conhece por causa desse Colab online, por causa do YouTube, metida blogueirinha. E eu sou bem metida. Além de ser muito inteligente, eu sou muito metida. Porque eu tenho um vídeo no YouTube que tem 110 mil visualizações. Isso é coisa de artista, não é? E você sabe o que eu falo nesse vídeo? Como elaborar o procedimento operacional padronizado. 110 mil visualizações. Claro, meu Deus, eu não estou precisando. É o único também que explodiu. E eu vou contar um negócio para vocês. Já ganhei R$1.000 no YouTube com esse vídeo. E eu nem sei se tem mais dinheiro lá, porque não tem pouco não. Olha, vou olhar. Deve ter mais uns 500. Se juntar, a gente compra o quê? Uma blusinha. Vamos falar de qualidade que dá até dinheiro, né? Então, eu quero convidá-los para o Congresso Brasileiro de Qualidade em Laboratórios. Hoje nós vamos falar só de laboratório. Meu querido Paulo Afonso, que me apresentou para o Celso, por isso estou aqui. Está lá palestrando, o Celso também, e mais 17 pessoas, e vamos falar exclusivamente de qualidade de laboratórios. Aí, se alguém tiver desejo de ir lá, curtir com a gente, é uma festa, já vou avisando, tem pão de queijo, tá, gente? Olha aí, sem susto, é só me mandar uma mensagem aqui no LinkedIn. Então, gente, era isso. Eu não quis me alongar muito, eu só quis vir aqui para jogar umas minhocas na cabeça de vocês, porque agora que o negócio vai ficar bom, porque nós vamos ouvir provedores de ensaio de proficiência e também laboratórios usuários de ensaio de proficiência. Então é isso. Se alguém tiver alguma pergunta, pode levantar a mão. Olha, levantou a mão, vai ter que fazer pergunta, tá, filha? Mentira. Então é isso, podemos. Vamos lá, então. Marilena, obrigada pela apresentação. Continue aí no palco para moderar agora as mesas redondas. E vamos lá para a primeira mesa redonda dessa tarde com o tema Usuários discutem as barreiras que impedem a evolução da oferta de ensaios de proficiências.
Como debatedores, eu convido Pablo Tassi Tomás, coordenador da qualidade do Grupo Trescal. Bem-vindo, Pablo, já apresentando. Ele é graduado em Gestão da Qualidade em Metrologia, Tecnologia em Polímeros e Engenharia de Produção. Possui mais de 15 anos de experiência em interpretação de normas de qualidade, além de amplo conhecimento em processos metrológicos voltados a laboratórios de ensaio e calibração. Ao longo da trajetória profissional, vem desenvolvendo projetos com foco em qualidade, aplicando os conhecimentos em metodologias conhecidas como implementação de sistemas de gestão em laboratórios de calibração e ensaio, além de acompanhamento e execução de auditorias de caráter interno e externo. Além disso, além de atuar fortemente na resolução de problemas e aplicação de ferramentas da qualidade e monitoramento de indicadores. Possui também conhecimentos no planejamento, acompanhamento e desenvolvimento de programas de ensaio de proficiência em diversas grandezas e áreas envolvidas. Bom, como segunda debatedora, eu convido a senhora Rafaela Clemente de Barros, coordenadora da qualidade da BioAgro Laboratórios Merieux, NutriScience Brasil. Muito bem-vinda, Rafaela, eu vou apresentá-la novamente. Já foi apresentada ontem, mais a minha função. É graduada em Química e especialização em Sistema de Gestão Integrado, com experiência de 15 anos em laboratórios, sendo quase 10 anos em laboratório líder de mercado no segmento ambiental do Brasil. Atualmente lidera a gestão da qualidade de 12 filiais da empresa, através da manutenção de um único sistema da qualidade para atendimento dos requisitos da norma ISO 17025. Nos últimos anos, atua focada em auditorias, orientação de equipes, facilitação e melhorias de processo, com foco em melhoria contínua de resultados e da qualidade dos laboratórios. Como terceiro debatedor, eu convido o Sr. Carlos Henrique Terçaroto, da Diretoria de Qualidade da Friboi JBS. Muito bem-vindo, Carlos, apresentando. Ele é mestre em Ciência dos Alimentos, graduado em Tecnologia de Alimentos, com especialização em Administração de Negócios e Gestão Industrial. Atua como especialista corporativo, é responsável pela gestão técnica e de qualidade dos laboratórios da JBS Friboi. Como quarta debatedora, eu convido a senhora Daniele Polidório Íntima, supervisora de laboratório da Sabesp. Muito bem-vinda, Daniele, apresentando também, é bacharel em Química Tecnológica pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, em 1997, e é doutora em Química Analítica pela Universidade de São Paulo, em 2008. É supervisora do Laboratório de Material de Tratamento da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, Sabesp, desde 2011. É membro da Comissão de Estudo de Produtos Químicos para Saneamento Básico, CB10, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT. É atuante em projetos de pesquisa em desenvolvimento de métodos analíticos para a área de saneamento, em parceria com o Instituto de Química da USP, no grupo de análises e pesquisas em espectrometria GAP, no qual concluiu seu pós-doutoramento em 2018. E como quinta debatedora dessa mesa 1, convido a senhora Cícera Cristiane Felício da Silva, especialista físico-química da Nestlé, NQAC. Apresentando-a, ela possui graduação em Engenharia Química, atua na garantia da qualidade, realizando ensaios físico-químico, também validação de métodos analíticos, implementação do Lean em laboratório, conhecimento prático e teórico nas técnicas de HPLC, LC-MS, CG e CG-MS. Também faz coordenação das atividades de laboratório, é auditor interno nas normas ISO 9001 e 17025. Bom, essa é a mesa 1, agora eu vou compor a mesa 2 dessa tarde com o tema Provedores discutem as dificuldades
para a implantação de novos programas. E para compor essa mesa 2, eu convido a senhora Renata Cardoso de Sá, gerente da Remesp, apresentando. Ela é química industrial pelas faculdades Oswaldo Cruz, atua na área da qualidade há 10 anos, é coordenadora de programas de ensaio de proficiência e gerente da qualidade desde 2014. É responsável da Remesp no processo de implementação da norma ABNT-NBR ISO 17043 e no processo de acreditação como provedor de ensaio de proficiência junto à CEGEP. Bom, como segunda debatedora, eu convido a senhora Josiane Cristina Bassani, coordenadora e responsável técnica do PEP e PMR, do Instituto Senai de Santa Catarina de Tecnologia. Apresentando-a também, ela é graduada em Engenharia de Alimentos e especialista em Ciência e Tecnologia de Alimentos pela Universidade do Estado de Santa Catarina. Tem mestrado em Tecnologia de Processos Químicos e Bioquímicos pela UTFPR e atuação em serviços metrológicos para análises de alimentos, bebidas e ambiental no Senai desde 2005. E, finalizando, eu convido a senhora Renata Vilela Cecílio Dias, gerente de comparações interlaboratoriais da Rede Metrológica de Minas Gerais. Apresentando-a, ela é bacharel em Química e mestre em Química Analítica pela UFMG, tem carreira desenvolvida em serviços técnicos e de inovação nas áreas de meio ambiente, alimentos e bebidas, saúde humana, mineração, biocombustíveis e atualmente é gerente de comparações interlaboratoriais na RMMG, atuando no planejamento e organização de programas de ensaios de proficiência. Passo a palavra à moderadora Maria Helena para iniciar o debate, as conversas e abrir o público para as perguntas. Obrigada. Pessoal, então, é uma honra, né, agora, moderadora dessa mesa, desse painel absolutamente relevante. E vamos começar falando. Nós temos uma ordem, nós estamos conversando, porque para organizar esse painel, saibam, nós conversamos antes, né, grupo do WhatsApp, etc. Então, nós vamos conversar falando com a Rafaela e pedir para a Rafaela falar em 15 minutos sobre a questão dos custos relacionados aos ensaios de proficiência dentro dos laboratórios. Boa tarde a todos. Ensaio de proficiência, igual você falou, realmente é invisível. Né? É uma obrigação que surge como obrigação para a gente e só quem está lá no laboratório sabe a necessidade e a importância. Porém, uma das coisas que foi falada ontem, né, hoje, é os custos. Né? A qualidade custa. Né? E o resultado que ela traz é um benefício, mas ela não traz, lógico, um processo que é melhorado, com certeza pode reduzir custos e tudo mais. Mas quando nós estamos falando de ensaio de proficiência, é uma comprovação de que a sua análise está ok. Isso não traz um custo, mas traz um benefício. Porém, quando a gente fala de custo mesmo, o ensaio de proficiência é algo bastante caro. E no nosso caso, no caso da MIRE, nós temos 12 laboratórios, escopos gigantescos, muitos ensaios, e isso, a diversidade de ensaios requer que o nosso planejamento, que a gente de 26 fala de 4 anos, seja diversificado. E isso faz com que a gente tenha que recorrer a ensaios que estão fora do país. Inclusive porque a política da NITDICA é que se houver em qualquer país, você precisa contratar. Né? E ele precisa estar acreditado. Inclusive hoje eu estava olhando novamente a NITDICA 26, ela não dá a oportunidade de você contratar um ensaio de proficiência que não seja acreditado. Então, a gente tem um custo, tem que contratar. A diversidade aqui no Brasil, na minha área, não é tão grande. Eu tenho que variar os ensaios, eu preciso contratar de fora. Às vezes, até aqui no Brasil, também custa mais caro, às vezes custa mais barato lá fora.
às vezes é mais caro lá fora e mais barato aqui no Brasil. Então, isso gerenciar esse custo é uma dificuldade, né? E a oferta aqui no Brasil ajudaria muito, principalmente a minha área, que é a área ambiental, a gente ter uma melhor gestão. Eu estava comentando com o pessoal da Sabesp, só para dividir, né? Esse ano nós já estamos em R$200 mil em ensaio de proficiência. Isso fazendo um gerenciamento, um levantamento para cumprir o que nós precisamos para ter a avaliação dos nossos resultados. Mas R$200 mil é bastante. Como diz lá, R$200 mil é dinheiro, né? Dinheiro. Bom, podemos nos organizar assim? Vocês anotem as perguntas, por gentileza, e depois que todos colocarem a gente as perguntas, assim, fica mais fácil utilizar o tempo. Podemos? Pode. Então agora, olha, você economizou você deu o tempo para o seu colega trabalho. No caso agora é o Carlos. Não, para cada um. É para cada um, né, gente? É para cada um. Então, vou passar a palavra para o Carlos. Ele fala um pouquinho dos desafios da logística na participação de ensaios de proficiência. Bom, boa tarde, queria agradecer o convite, eu acho que é muito importante, ainda mais um tema tão rico, tão desafiador, né, para nós aí na área do laboratório, cores e sabores, né? Só quero compartilhar com a Maria Helena que eu sou um dos 110 mil que estava lá. Me ajudou bastante, tá? Agradeço. Então é um prazer estar aqui com vocês, colegas. Eu acho que a Rafaela comentou muito bem sobre a questão do custo. Nós temos um escopo mais enxuto, comparado, obviamente, a um escopo na área ambiental, né? Eu sou responsável da parte técnica e da qualidade dos laboratórios da JBS Friboi. Então, hoje são 9 laboratórios, essa gestão é corporativa. Não estou falando de frango, não estou falando de porco, porque aí são os primos, né, o pessoal da Seara, que tem uma outra divisão, outra estrutura de laboratório, mas só para vocês entenderem a complexidade, tá? Nós estamos onde o gado está. Então, nós temos laboratório em Rondônia, nós temos laboratório no Mato Grosso, normalmente em regiões mais afastadas dos grandes centros. Então, a gente tem um desafio muito grande aí de abastecimento de insumos, abastecimento também, né, relacionado aos ensaios de proficiência, materiais de referência. E para a gente, o principal desafio hoje é garantir, né, a integridade do item de ensaio, garantir que os laboratórios recebam esse material em tempo hábil também para se realizar os ensaios, porque já aconteceu de algumas vezes a gente receber material e já tinha vencido o prazo, já tinha expirado o prazo para incluir os resultados, então é algo que para a gente é extremamente desafiador, né? Hoje nós somos bem abastecidos, inclusive o professor que está aqui, né, na minha frente aqui também nos ajuda bastante com isso, mas é claro que algumas demandas que nós temos aí, nós precisamos de outros provedores, de outras soluções, né? O negócio da JBS é global, então isso traz para a gente uma complexidade, uma necessidade de adequação, de adaptação a todo tempo para essas novas demandas. Então, muitas vezes a gente não é atendido num determinado provedor, temos que buscar outro, como a Rafaela comentou, está ali escrito que a gente tem que buscar. Então, nós buscamos, né? Dos nossos 9 laboratórios, 8 estão acreditados e o último a gente acredita agora, que é o bebezinho, que foi inaugurado há pouco tempo. A gente está aí para o desafio de acreditar agora em outubro. Então, os ensaios de proficiência para a gente é rotineiro, tem custo, tem problemas, tem dificuldades, mas é necessário. A resposta que nós temos aí com um ensaio de proficiência é extremamente enriquecedora para o laboratório, né? Nós temos aí, como a Maria Helena destacou, tudo aquilo que não é apenas ter um papel na mão ali para apresentar no momento da auditoria, tá? E eu acho que a gente evoluiu muito nesse quesito. Todas as avaliações que nós temos recebido nesses últimos tempos, nós falávamos, análise de risco, usar para monitoramento de competência. A gente já está bem evoluído nessa questão, a gente já tem trabalhado bastante com isso, né? Então, e como são 9, acho que assim como você tem 12, né? A gente bate a cabeça junto, mas vai aprendendo e vai evoluindo bastante. Tá?
Bom, agora vamos falar com a Rafaela. Qual é a Rafaela? Rafaela foi premiada para falar de novo sobre emissão de relatórios. O tema de emissão de relatórios, né, eu vou falar realmente para os provedores aqui do Brasil, a questão da emissão de relatório é o tempo. Né? Então, a gente tem um provedor internacional que imagino que todos devam conhecer, não vou falar o nome, mas a MEC, tô brincando. Que ele consegue entregar para a gente o relatório do ensaio de proficiência em 48 horas. Você lançou o resultado, 48 horas depois você tem a resposta. Aqui no Brasil, não existe um provedor que entregue em menos de um mês. Então, considerando que a gente tem que avaliar o impacto daquele resultado, estamos falando de garantia da validade, né? Queremos saber se o nosso resultado está correto, 48 horas para mais de um mês é uma diferença muito grande. E quando a gente fala dos provedores internacionais, esse é o menor prazo que eu já vi, 48 horas, mas aí gira no máximo até 15 dias. Né? Todos os outros provedores trabalham com tempo menor. E isso para a gente é um diferencial muito grande. Inclusive, independentemente se você vai ter um problema ou não, a resposta que você vai ter é muito rápida. Então, se você tem um problema, eu não tenho um mês que eu preciso voltar. Tudo bem, eu vou precisar investigar o que aconteceu e entender onde começou a dar errado. Mas se aquilo aconteceu eu tenho uma resposta em 48 horas, minha resposta para o problema pode ser muito mais rápida e muito mais efetiva do que depois de um mês. Né? Existem alguns provedores aqui no Brasil que demoram mais que isso ainda. Né? Então, isso dificulta muito para a gente, né? E eu levo isso bastante em consideração também. Então, esse provedor, por exemplo, tem uma variedade de escopo muito grande, uma facilidade muito boa de inclusão do resultado no site deles, é muito simples. Né? Aqui no Brasil também os provedores vêm simplificando os processos, mas esse tempo de resposta do relatório do ensaio, para mim, faz a diferença, porque tem um escopo gigantesco para gerenciar, né? E ter essa resposta mais rápida permite que a gente trabalhe nos laboratórios muito mais rapidamente também. E como estamos todos na mesma mesa, né? Aquela ação corretiva que a gente precisa abrir, né? Investigação profunda para ver o que a gente consegue fazer, um desafio para os provedores. Eu falo aqui como ex-gerente, quem já foi, sempre será, né? Essa discussão está ficando muito boa. Agora, nós vamos falar com a Daniele. Você, né, Daniele? Daniele vai falar sobre o escopo, que é um assunto ótimo. Boa tarde, gente. Está todo mundo bem? Fim de tarde, né? Bom, vou aproveitar as falas do painel aqui, né? Vocês perceberam que a qualidade não pode ser cartorial, né? Então, pelas falas, pelo teor aqui do que a gente está discutindo, não pode ser cartorial, ou seja, eu faço o ensaio de proficiência e põe o relatório na gaveta. Quando chega ao auditório, eu mostro para ele. Ou seja, perdeu toda a função do processo, né, gente? Perdeu toda a preocupação, tudo que ele podia trazer de bom, agregar de bom, foi canetado. Aí vem o auditor e caneta o laboratório, mas aí com gosto, né? Porque a pessoa não tomou ação nenhuma. E vou falar um pouquinho das dores da Sabesp, né? De cobrir todo o escopo acreditado. É um desafio danado, né? E quando a gente fala em cobrir o escopo, gente, a análise ela começa lá na coleta da amostra, na amostragem, vem para dentro do laboratório, tem a preparação da amostra, a medição daquele resultado, tem que contemplar tudo. Aí, o responsável pelo processo tem que fazer a análise. O que está sendo ofertado no mercado e o que atende para o que eu faço. E qual é o desafio? Você provar que você é proficiente no que você faz, no ensaio que você faz. Gente, sendo ele acreditado ou não, está tudo claro isso aí para vocês, né? Acreditado ou não. Né? Porque o que não está acreditado, está andando para ser acreditado. Não é assim que funciona a coisa? Com
conversando com os colegas de outros setores, porque o meu laboratório, o Laboratório Central, não faz a coleta da amostra. Então, eu fui conversar com os setores que realizam essa coleta, que tem coleta acreditada, e eles sentem dificuldade de atender essa demanda do mercado. Lá no Laboratório Central, a gente se responsabiliza pela amostra aporta para dentro do laboratório, uma vez que a gente não é responsável pela coleta. Então, olha a responsabilidade de quem coleta essa amostra. Isso é muito importante. Muito bem. Aí eu vou procurar no mercado ofertas, né, os provedores que ofertam o quê? O que eu faço. Aí eu vou dar um exemplo. Eu sou um laboratório de microbiologia e me inscrevi num programa que o provedor ele disponibiliza a lâmina para me fazer a leitura. Se eu sou um laboratório que realiza o ensaio só da lâmina e outro setor faz o preparo, esse relatório vai contemplar a minha atividade. Agora, se eu faço do que chega à amostra, preparo toda a lâmina e faço a leitura, isso tem que estar contemplado no programa interlaboratorial, você está no ensaio de proficiência. Porque senão o relatório fica manco, né, gente? Só tem um pedaço do que você faz. Então, essa análise crítica é importante. Um outro exemplo, eu tenho um analito, eu sou um laboratório de esgoto e faço um analito na amostra de água residuária. Se eu falar água é água, eu então vou entrar no programa, vou me inscrever no programa daquele analito na água potável. Isso é passível de discussão. Você tem matrizes diferentes, água bruta, residuária, tudo é água. Peraí, você toma todas? Acho que não. Né? Então, prestar atenção nisso. O responsável pelo processo analítico do laboratório tem que fazer essa análise crítica. Né? Esse programa, se eu me inscrever nesse programa, ele vai atender ao que eu faço, eu vou ter a proficiência no que eu faço. Isso é de suma importância. Aí eu vou procuro no Brasil todo, não tem. E não tem, gente. Agora, vou fazer a prospecção de mercado internacional. Aí eu tenho dois probleminhas, né? Até no Brasil, o Brasil é grande, né, gente? O que acontece? Dependendo do analítico da validade dessa amostra, ela vai estar no meu laboratório em tempo hábil de realizar um ensaio, sem eu perder o analítico, sem degradar, sem acontecer nada. Porque aí também eu fazer uma amostra fora da validade, de repente eu levanto um problema que eu não tenho, por uma falta de gestão nesse processo. Né? Outro problema, aí é uma dor da empresa pública. Achei um programa internacional. Beleza. Vai chegar a tempo, tudo certo. E como é que eu pago isso? Quem é de empresa pública sabe. Tribunal de Contas põe um monte de amarras, tem razão, né? Tudo bem? Só que para algumas demandas eles precisam abrir caminhos. Então, eu já vi casos de declinarmos de participar de programas internacionais simplesmente porque a gente não conseguiu pagar. Porque outro país não vai gerar uma nota fiscal, faturar para 30 dias, gente. Você está no outro sistema. Então, assim, tem que abrir um caminho. O responsável vai lá, vai pagar cartão corporativo. Ou, enfim, tem que abrir um caminho para viabilizar isso. Porque em muitos casos fica amarrado. Né? Ou a gerência assume, vamos fazer dessa maneira e pau no gato. Mas é um gargalo, mas isso é uma dor da empresa pública, do Tribunal de Contas, que está aí, né, está atazanado. Aí, além de tudo isso, lá na Sabesp, a gente tem um laboratório de insumos, né, que são as matérias-primas, os insumos que a gente aplica na água, para tratar a água, tratar o esgoto. Só que esse laboratório é sozinho na Sabesp. Então, não tenho nem os pares, que tem os laboratórios de água e esgoto, tem os controles sanitários, tem outros laboratórios. E você pode, no início, há 20 anos atrás, a Sabesp começou a fazer, chamava interlaboratorial antes, né? Com os laboratórios internos da companhia. E o laboratório de produto químico? Só tinha gente. Aí a gente começou a ir atrás de outras companhias estaduais que faziam esse ensaio. São poucas, mas algumas fazem e fazem até hoje, como a Sabesp também faz. E os outros participantes? Fábricas. Só que fábrica de coagulante, de alcalinizante, são fábricas menores, né? E não tem o laboratório da fábrica acreditado na 1725.
Então, eles acabam não buscando. A Sabesp, no contrato, ela coloca a cláusula que recomenda, ela não obriga, isso aqui é a Sabesp que faz, né? Ela recomenda que participe. Então, a gente tem que ficar cantando, assim, os participantes para tentar, né, resolver isso. Enfim, como que a Sabesp resolveu essa questão da escassez no mercado para cobrir todo o escopo? Ela se tornou provedora, né? Então, a gente está trabalhando isso há 20 anos, começou em 99, como interlaboratoriais, e a coisa foi se estruturando. Material de tratamento, produto químico, gente, a população que tinha em 99 é a que vem até hoje, tá? Não chega nos 12 participantes, que a 17.043 exige para declarar a proficiência. Mas a gente faz uma comparação, um trabalho estatístico, e o Inmetro tem aceitado, porque não tem outra opção nesse momento. E também eu entendo os professores, eu nem vou falar que não tem. Não, que não tem demanda de mercado. Então, não tem sentido. Se tem uma empresa, eu vou implantar uma coisa que tem a procura, né? Poxa. Então, tem o outro lado também. Olha eu fazendo advogado do diabo aqui, ó. Já protegendo o outro lado. Que situação. Agora eu tenho... Olha lá, eu quero me empurrar. Gente, agora eu vou ter que mudar de lado aqui, gente. Parou. Ó, vai tirar o chapéu pra mim, né? Parou, viu? Enfim, então, para suprir isso, a Sabesp se virou provedora de ensaios, e a coisa foi crescendo, lógico, navegou, todo o químico está igual até hoje, não chega aos 12. Mas aí começou a entrar a CETESB, começou a entrar outras companhias de saneamento, e hoje, gente, tem fila de espera, né? E a gente foi acreditado há muito tempo atrás, o PEC 0026, né? E o nosso escopo é enorme, então assim, tem tudo para crescer. E aproveitem que por enquanto está gratuito. Eu acho que é isso, não sei se passei o tempo, acho que não, né? Então tudo ótimo. Eu sou a moderadora mais feliz desse evento. Eles têm 15 minutos, quem falou mais falou 9. Então, eu não vou precisar ficar falando, gente, né? Tá ótimo. Olha para vocês verem como é bom estar, né, em eventos como esse. Eu não sabia que tinha esse tanto de ensaio disponível gratuitamente. Eu gosto de falar uma coisa, a gente precisa contar as coisas boas que nós fazemos nesse país. Porque, não sei quem falou, acho que foi Paulo Afonso na hora do café, falou assim, gente, para criticar tem um monte, né? Mas aplaudir uma iniciativa dessa, a gente não aplaude porque a gente às vezes nem está sabendo, né? Então, assim, parabéns. Parabéns mesmo. Agora, nós vamos falar com o Pablo, que vai falar de outro tema muito gostoso, que é a parte significativa do escopo. Bom, boa tarde a todos. Mais uma vez, obrigado pela remessa, pelo convite. É um assunto bem polêmico, né? Essa questão da representatividade da parte significativa do escopo, tanto para calibração e ensaio, né? Hoje eu atuo no Grupo 3Cal, a gente também tem uma realidade parecida com os colegas aqui, né? Um sistema de gestão corporativo, ensaio de proficiência, a gente tinha uma perspectiva de passar para as unidades, né? Só que acabou dando errado. Hoje a gente está com um projeto de tornar isso corporativo. E nesse grande desafio, né, tornar isso corporativo, harmonizar as partes significativas, o que é significativo, o que não é, como harmonizar isso, por comparação entre métodos similares, a questão da similaridade, não tem um consenso com alguns avaliadores, com a CEGEC, então a gente tem diversos desafios, diversas críticas, né, diversas sugestões para harmonizar isso. Eu acredito que é a realidade de muitos também, da área de ensaios, eu também já trabalhei na área de ensaios, né, e a gente tem um desafio enorme em trazer isso para a realidade do laboratório e como definir isso. Né? Então, de repente, um item que é significativo, né, é o que sai mais. Mas esse item que sai mais, eu estou insatisfatório. Aí eu vou ter que voltar todo o resultado. Aí esse item que sai mais não é significativo porque um avaliador achou que não era, ou porque o laboratório achou que não era. Então, o grande desafio é esse, o que é representativo, o que não é, o que custa mais, o que não custa, pesar na balança, né? Esse desafio a gente vive todo dia, né? Então, com relação a isso, a política que a gente diz também
também ela é um pouco genérica, né, com relação a isso. Não tem alguns exemplos. Eu até consultei um pouquinho antes do debate. Está escrito lá: os anexos ajudam a definir, né, os escopo significativo, mas só para área de ensaios. Né? Então, para calibração, que é o meu caso, né, puxar a sardinha para o meu lado, é muito difícil, né, para a gente definir isso e tentar estruturar um padrão para harmonizar isso. Né? Então, a gente está trabalhando isso rotineiramente. Né? Aproveitando o gancho, posso falar? De tudo isso que os colegas falaram também, né? A gente também lá na testagem sofre das mesmas dores, né? A demora de emissão de resultados pelo provedor é um ponto crítico para a gente como um todo, porque a gente vive isso todo dia, né? Eu, particularmente, vejo o resultado, analiso o resultado de ensaio de proficiência todo dia. E numa avaliação recente, a gente teve um resultado satisfatório que saiu em 2023 e o certificado de calibração foi emitido em 2020. Então, imagina você voltar 3 anos de resultado emitido errado, sendo que já foi corrigido há 1000 anos. Né? E aí a gente conversei com auditores, expliquei a situação e chegamos no consenso de que aquele resultado estava errado, mas, sei lá, 1 mês depois o resultado daí para frente estava certo. Então, a gente montou, né, um esquema, né, para pesar menos perante a CEGEP. Né? Então, essa é uma dificuldade que a gente tem, vive todo dia isso. O ensaio de proficiência também serve como ferramenta para melhorar, né, o sistema de gestão do laboratório. Então, de repente, melhorar uma planilha, melhorar um resultado, lavar a mangueirinha, calibrar o equipamento de novo, o padrão não está representando, a curva do padrão está errada, o sistema de medição que tem que mexer hoje, antes de vir para cá, né, estava ajudando o rapaz lá do laboratório a medir, né, miliampere, um transdutor de pressão, porque ele sabia medir. Então, todo dia é um desafio novo. Né? E acho que é isso. Né? Eu queria comentar só sobre essa questão das tais significativas, que é uma dificuldade realmente entender e consensar sobre o que é. A litidícula 26 traz, né, a gente faz, né, coloca lá que é por matriz, que é por técnica, que é por... Né, e aí precisa rodar todas essas partes significativas, porque ela não fala você que define, mas dos 4 anos do planejamento que ela define que você tem que fazer. E aí é nessa hora que o escopo chama a nossa atenção, porque aí eu preciso, né, abranger todo o meu escopo, todas as matrizes, todas as técnicas em 4 anos. Então, eu fiz um grupo de ensaios esse ano, né, ano que vem eu preciso buscar outros para eu continuar cobrindo, minimizando os riscos. Faço os que saem mais, faço os que saem menos, onde eu tenho maior risco, aquele que eu estou fazendo mais teoricamente, como eu tenho mais controles. Eu estou acertando mais, o que eu faço menos na minha rotina. Quando eu fizer, será que eu vou fazer certo? Então, no nosso caso, como eu comentei, né, são 70 páginas de escopo. Então, a gente fez linha a linha todos os ensaios que a gente tem em Piracicaba, por exemplo, que é onde eu fico. Deu 7.000 linhas de parâmetros. Né? Cada matriz que a gente faz. Então, eu consigo fazer ensaio de proficiência de 7.000 linhas. Eu preciso fazer como buscar tudo isso, como identificar isso e ter oferta disso para estar conseguindo cobrir minha parte e ter a garantia, uma das formas de garantia da validade do meu resultado. Nossa, eu até também quero, né? Já que eles estão dando tempo, eu vou aproveitar. Eu tive uma experiência recente esse ano ainda, numa formação que eu tenho, e aí a atividade dessa formação era estudar litidícula 26. As pessoas querem ser boas na questão da acreditação, sistema de gestão, a gente precisa entender as demandas do organismo de avaliação de conformidade. E nossos encontros duram 4 horas. Aí eu tive um encontro de 4 horas e estudando, lendo mesmo, todo aquele negócio de ler. Aí no próximo encontro, ainda fiquei mais ou menos 1 hora repassando, que gente, agora eu vou pedir para vocês montarem escolhi lá na CEGEP um escopo qualquer e entreguei para eles. E pedi para eles
montarem uma parte significativa lá para mim. E a aula no Zoom. Aí eu falei, gente, então vai. Então vocês vão fazer o exercício? Eu vou sair, mas eu saio da tela, mas eu estou ouvindo, né? Silêncio. Aí eu voltei. Falei, gente, vocês têm que fazer o exercício. Saí. Silêncio. Gente, o que está acontecendo? Aí uma menina virou para mim assim, Maria Helena, eu não estou conseguindo nem mexer. Eu não estou entendendo nada. Eu falei, não, então vamos começar tudo de novo. E aí eu sei que no final nós gastamos 12 horas para esse exercício aí. Porque tem uma questão que é muito importante de considerar numa mesa como essa, tão diversa, eventos tão diversos, é que o laboratório também é um universo infinito. Então, você pega uma lista de vocês para dar um exemplo de uma coisa, aí as pessoas que estavam lá nesse grupo, tinha gente de micro, tinha de calibração, tinha de daquilo, você olha para aquele exemplo e fica assim, perdido real. Então, eu acho que nós precisamos aprender mais enquanto grupo de laboratórios profissionais sobre esse negócio, porque eu acho que isso é um gargalo importante, né? Nós não sabemos direito como que é esse negócio, porque onde se viu 8.000 linhas para você fazer o meu escopo, como é que é esse negócio, né? Então, e um escopo para o seu é um, o dela é outro, dele é outro, a calibração é informação. Então é um grande desafio, mas essa é a parte boa, né? Nós temos muito para caminhar e aprender com vocês aqui. Tá? Obrigada por deixar esse minutinho para eu palpitar aqui também. Agora, eu quero. A Daniela, já fui. Agora a Cícera, nós gostaríamos de ouvir de você, Cícera, aqui no nossa listinha, como que você vê o acompanhamento desse mercado de provedores de site de proficiência, o impacto desse mercado lá na rotina do seu laboratório, nessa dor que já viu que todos nós sofremos, né? Olá, boa tarde. Eu estou falando da Nestlé, né? E a Nestlé, ela é uma provedora de taxa de proficiência, né? A gente tem um escopo muito grande. Então, hoje no mundo, são 21 laboratórios, fora as fábricas. Então, todas participam de taxa de proficiência. Temos muitas dificuldades em trazer essas matrizes para o Brasil, então a gente esbarra muito na questão da alfândega, né, para a amostra. Inclusive a gente está com 2 testes agora parados, o maior escopo nosso, né, mas a gente não tem, também não cobre todos os ensaios analíticos, né, então a gente realmente precisa comprar de outros provedores, né. Então a gente tem essa dificuldade de trazer para o Brasil. E atualmente a Nestlé, ela comprou bastante empresas de suplemento alimentar. E a gente está tendo muita dificuldade em achar material de referência para cápsulas. Então, até encontrar laboratórios que prestam, né, serviços analíticos para cápsulas, soft gel, cápsulas em pó, a cápsula dura, então a gente não está encontrando. E é um desafio muito grande, porque a gente precisa realmente validar, acreditar, né, essa matriz, e não está sendo fácil, né? Então, a gente já tentou vários laboratórios, até mesmo para fazer interlaboratorial, e a gente não está conseguindo. Então, talvez nossos amigos aqui, né, vai poder nos ajudar com relação a essas matrizes, né, porque é muita coisa nova. E quando vem, tem que ser rápido. 1, 2 meses já tem que estar com o método implementado, já tem que estar com o material de referência, já estamos pedindo para o Inmetro fazer a acreditação, e é tudo muito rápido. E quando você se confronta com uma matriz totalmente diferente, fora do que você vem trabalhando, é muito complicado. Então é um desafio muito grande, principalmente para as novas matrizes, né? E a questão realmente de recebimento dentro do prazo dessas amostras no Brasil. É muito complicado. Isso aí das amostras biológicas, né? Uma loucura mesmo.
Bom, meninas, agora nós vamos para o painel número 2. Eu vou colocar vou fazer assim, vou colocar o negócio aqui de vocês, o cronômetro. São proibidos de levantar antes de 5 minutos. Elas já estão querendo, né? Estão presos aqui. Mas vamos, então, conversar um pouquinho para ouvir o lado de lá, né? Temos aqui a Renata da REMESC, a Renata da Rede Meteorológica de Minas e a Josi lá do Senai. E eu tenho uma pergunta para cada uma. E depois vocês podem acrescentar na sua resposta alguma questão que tocou o coração de vocês aí, né? Pelas palavras do pessoal do laboratório. Eu queria perguntar para a REMESC, para a Renata da REMESC, o seguinte: como que você acha que o laboratório pode contribuir com o provedor para que o provedor possa atendê-los melhor? O que você acha que dá para a turma dos seus clientes fazerem para ajudar vocês? Porque a gente já sabe que o desafio é grande. Bom, boa tarde a todos. Olha, na verdade, hoje a gente tem uma dificuldade muito grande dos laboratórios entenderem, né? É claro que aqui a gente está num mundo muito melhor. A gente até acabei de comentar com a Josi aqui, se todos os laboratórios fossem no nível que a gente tem aqui, seria o melhor dos mundos, né? A gente estuda coisas absurdas como provedor, e o que falta hoje, eu acho que falta muita parceria mesmo, provedor e laboratório. Porque a gente estuda laboratório simplesmente o avaliador chega e fala assim: vocês não podem fazer com o provedor que não é publicado, vocês não podem participar do nenhum piloto. Só que aí você pensa assim: como que eu vou fazer um trabalho acreditável e pedir uma solicitação na CGE se eu não tenho relatório? Não sei se todo mundo sabe, mas se a gente dá entrada, a gente precisa de um relatório. Né? E para eu ter um relatório, eu preciso de participante. Né? Então, assim, é um ciclo. Então, se eu não tenho participante, não tenho relatório, eu não tenho acreditação. Né? Então, o avaliador chega dentro do laboratório e fala assim: você não vai participar. E aí também não existe um lado do laboratório questionar, tentar participar de um projeto piloto. A gente já fez, a gente da REMESC já fez vários projetos pilotos. A gente chegou assim, a fazer reuniões e já deu PEPs gratuitos e a gente não tem participante. Entendeu? É muito difícil. Então, a nossa dificuldade dos laboratórios são essas. Eles se conscientizar que, na verdade, tem muito potencial aqui dentro. A gente pode desenvolver muita coisa, mas a gente precisa da ajuda deles. Porque, assim, se a gente não tiver o parceiro, não tiver o laboratório questionando o avaliador, participando dos projetos pilotos, nenhum provedor vai entrar no estudo. Entendeu? E, infelizmente, a gente não consegue ser tão rápido. Né? É uma coisa que a gente ainda não consegue, porque a gente tem algumas barreiras que não é possível ser rápido. A gente queria realmente ser muito rápido, mas a gente ainda não consegue. Mas eu acho que existe, assim, se os laboratórios ajudassem mais, se conscientizassem mais. Tem muitos laboratórios que recebem um relatório, vê lá o insatisfatório e falam: eu vou fazer mais com esse provedor e está tudo certo. Mas por que ele foi, né, insatisfatório? Então, assim, a preocupação mais com a qualidade, com o resultado. A gente sabe que existe um custo alto envolvido para o programa de ensaio de proficiência. A gente já escutou o laboratório falando assim: a gente é insatisfatório com vocês, então vocês têm que devolver o dinheiro. Né? Não é esse o objetivo, né? Qual foi o objetivo de vocês participarem desse programa? Por que vocês ficaram insatisfatórios? Então, eu acho que é essa parceria laboratório-provedor. E não só para que o provedor cresça, né? Hoje eu acho que o projeto piloto foi em 2011, 2012, foi? Hoje nós estamos em 2023, nós temos 26 provedores acreditados. Olha o tamanho que é o Brasil. É muito pouco, muito pouco. Então, assim, a REMESC foi acreditada em 2017 e nós somos o 17º provedor. Então, é muito pouco a quantidade de laboratórios e pouco que a gente tem no Brasil. Então, eu acho que também é dar uma pressionada também, juntar os provedores dos laboratórios para ver o que a gente pode fazer, o que a gente pode melhorar para que ambos se ajudem. Porque se não ajudar, os provedores vão morrer, sinceramente. Porque vai chegar uma hora que a gente não vai conseguir atender mais. Porque, como os avaliadores, os laboratórios acabam tendo que buscar fora, tem que não ter o questionamento e não ter ajuda, né, dos avaliadores, não ter entendimento dos avaliadores, a
a gente acaba não tendo demanda. E aí, não tendo demanda, não tem escopo novo. E aí, não tem acreditação. Né? Então, é aquele ciclo vicioso, né? A gente não aumenta o escopo. Eu acho que, assim, você conta nos dedos, quem começou a acreditação lá em 2012 e aumentou o escopo. A gente solicitou aumento de escopo no ano passado. Em 2022, a gente aumentou o escopo. Quer dizer, olha quanto tempo demorou para pedir um aumento de escopo, para gerar relatórios novos, né? Porque não é uma coisa fácil. Então, eu acho que essa parceria de laboratórios e provedores precisava crescer. Eu acho que essa sementinha de que é importante os laboratórios estarem juntos com os provedores, não se, não tenho acreditado, vocês não servem para mim, vou procurar fora. Eu acho que isso precisava mudar um pouquinho dentro dos laboratórios. Eu fico aqui, né, porque eu já sentei na cadeira do provedor e sento na cadeira do laboratório e realmente o desafio de um provedor é muito grande. É muito grande. Então, assim, e eu estou aqui feliz em poder participar de um momento como esse, onde o laboratório e os provedores estão conversando. E sim, eu acho que aqui é uma semente que a remessa é tão imensa, né, tão intensa, tão estratégica. Quem sabe a gente consegue daqui fazer movimentos, né? Movimentos para mudar a nossa realidade. Porque quem muda a nossa realidade somos nós mesmos. Isso aí não tem conversa. Se até hoje mudou, muito provavelmente a tendência é manter, né? Então, assim, vamos lá, vamos nos unir aí para mudar esse quadro. Porque nós merecemos um mercado onde o provedor possa trabalhar muito, oferecer produtos de qualidade, de poder viver como empresa, porque não é... Vocês têm a sensação que o pouco da qualidade é mais ou menos Maria Tereza de Calcutá? É caro, é muito caro, isso aqui é, poxa, são empresas, os laboratórios têm que ter lucro, os provedores também. E todo mundo pode ter lucro oferecendo um bom trabalho se houver essa união, viu? Estou aqui, estamos juntos. Agora, eu vou perguntar para a Renata, da Rede Meteorológica de Minas, quais são as dificuldades de vocês em relação à temida nitidícula 26? Como que ela bate aí no provedor? Porque como que ela bate aqui no laboratório? Nós não vimos agora. E com vocês, como é que funciona isso? Primeiramente, boa tarde a todos, né? 15 minutos só. Bom, eu tinha notado aqui a questões de dificuldades em relação à nitidícula 26, mas cada fala aqui veio contribuir com alguma coisa que a gente pode ainda acrescentar aí para dar a nossa posição como provedores, né? Inicialmente, a gente para na nitidícula 26. Ela é para aplicação para os laboratórios e eles têm que seguir a política de diretrizes que estão descritas lá, né? E uma das primeiras políticas que aparece é: o provedor tem que ser acreditado. Tá? E aí, essa implementação dentro de um provedor dessa acreditação, ela é morosa também. Primeiro, por conta, como a Renata aqui falou, de a gente ter que fazer um projeto piloto. Fazendo um projeto piloto, a gente tem que ter participantes. Sem participantes, sem os laboratórios participarem, a gente não tem como fazer uma avaliação estatística e apresentar um resultado final. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Outro ponto da nitidícula é a questão dessa periodicidade. Talvez vocês achem que 4 anos é pouco. Mas pense como nós, provedores, dependendo daquele né, com exceção da questão de ensaios químicos para águas, que a participação ela tem que ser anual, um ensaio, por exemplo, de acústica. O laboratório vai lá, participa um ano, eu só preciso participar daqui a 4 anos. Né? E isso, claro, que eu acredito que não é a realidade aqui de vocês, porque não vem o ensaio de proficiência como requisito do PRI, né? Porque isso aí tem todo o risco envolvido, né? Deixar participar de um ano, daqui a 4 anos eu participo de novo.
eu estiver falando. Aí, em cima disso, a gente tem esse processo que vai ser moroso mesmo na acreditação. Tem que fazer esse piloto, tem que ter participantes, e além disso, tem que passar pela CEGEP, né? Que aí é outra história, que eu vou deixar para a Josiane aqui comentar. Quanto à questão de relatórios, que foi levantada aqui pela Rafaela, a gente entende, Rafaela, entendemos também que seria melhor se a gente atuar igual esse provedor que você comentou ali. Mas a gente tem que partir do pressuposto que nós estamos fazendo uma comparação interlaboratorial. Então não adianta eu mandar eles me mandam o item de ensaio, eu faço essa análise, encaminho o resultado, que a 48 horas eu tenho relatório. Ele está comparando seu resultado com o quê? Com o valor de referência? Com o valor de outros provedores que já fizeram anteriormente? Como que isso acontece? Né? Então a gente tem aqui a 17.043 que a gente também tem que atender os requisitos. E um deles é isso, eu publico um relatório, claro, a publicação é para os participantes, mas quem garante que esses participantes não divulgaram esses relatórios? Né? E aí, a partir daí, eu mando esse mesmo item que Rafaela participou para o Carlos. E se o Carlos for amiguinho lá da Rafaela? Já tem esse relatório aqui, deixa eu ver aqui. Tá ótimo aqui, deu certo, vamos dar esse relatório. Então, é esse resultado. Então, a gente tem que seguir esses requisitos das 17.043. E aí, a gente para também uma dificuldade, né, que a gente depara com a questão da dificuldade de manutenção também. Então, nós somos provedores, acredito que, pelo menos com o pessoal que estamos aqui, não somos muitos trabalhando em cima de um ensaio de proficiência. Quando eu digo muitos, é dentro de um provedor, as pessoas que estão ali dedicadas àquela função. Por quê? Porque é uma função que requer conhecimento prévio, eu não posso pegar no mercado alguém, colocar lá para trabalhar junto comigo, porque precisa de uma preparação, e claro, isso é um custo a mais para nós como provedores. Então a questão de relatórios imediatos também vai muito em contra disso, porque nós não temos um ou dois ensaios de proficiência, tem vários acontecendo ao mesmo tempo. Então a gente não pode também atender esse prazo por conta de tudo isso que eu já mencionei aqui, né? Deixa eu ver se eu deixei de falar. Daniele, eu vejo a carinha, eu lembro que você falou assim. A questão de, eu tenho que trabalhar com a minha matriz, eu trabalho com o meu influente lá, então eu tenho que fazer mais influente. Ok, mas esse parâmetro, ele é complicado no influente. Né? A gente sabe da estabilidade. E nós, como provedores, a gente tem que garantir tanto que todos os participantes recebam o mesmo item de ensaio, estatisticamente, com os mesmos resultados. Tem que ser o mesmo. Porque senão aí já vai por água abaixo. Segundo ponto, eu tenho que manter uma estabilidade desde o momento que eu encaminho esse item de ensaio até o prazo final para todo mundo analisar. Né? Alguns provedores estabelecem uma data para análise, isso já ajuda a minimizar isso, mas alguns não. Então a gente tem que garantir isso. E se a gente vai ali, coleta uma amostra de água, lá da Lagoa da Pampulha, né? Bem poluída. Será que a gente vai conseguir, com essa matriz ali no natural, manter essa estabilidade e homogeneidade ao longo do tempo? Então, nós, como provedores, a gente tem que pensar dessa forma. Eu sei que o laboratório, eu quero trabalhar com essa minha matriz do jeito que eu trabalho no dia a dia. Na área de alimentos, eu acho que isso acontece muito também, na área de microbiologia. Esses bichinhos da micro, eles não seguem um padrão. Cada um lá, tem hora que cresce, tem hora que morre. Então, enfim, a gente tem que cercar para que aquele resultado que o laboratório vai emitir vai ser comparável aos outros. Né? Aquele item que ele está recebendo é comparável com todos aqueles outros laboratórios participantes. Não vejo mais? Eu acho que
Aqui, você falou o suficiente para mandar o recado, mas se você quiser falar mais alguma coisa, você tem tempo, tá? É isso aí, né? Acaba que são tantas pessoas e os temas são complementares, então realmente está fluindo bem. Então agora eu vou passar a palavra para a Josiane e vou perguntar para ela quais são os desafios que vocês encontram no processo de acreditação do provedor. Boa tarde. Antes de eu responder, eu quero agradecer ao organizador das cadeiras, que deixou a Cícera aqui do nosso lado, para a gente ficar um pouco mais confortável, não tão manipulados assim. E que bom também que o painel tem o nome das nossas dificuldades, porque se fosse um nome para a gente tentar achar soluções para vocês, eu e as Renatas, a gente ia estar sapateando aqui, dançando de toda forma, e nós não ia sair daqui com solução nenhuma. Aí agora, respondendo a pergunta sobre a acreditação, tem alguém da Singec aqui? Não? Ah, então. Então podemos falar, mas brincadeira. Nós participamos do projeto piloto de acreditação lá em 2011, e eu vejo que os problemas em relação à acreditação continuam exatamente os mesmos. Já se passaram tantos anos e a gente tem as mesmas dificuldades. Morosidade no caso de acreditação. O tempo é muito longo, a gente não dança no mesmo ritmo, né? A gente tem uma música e cada um dança num ritmo diferente. O laboratório tem um ritmo deles, nós temos o nosso, a Singec tem um ritmo totalmente diferente. E aí a gente não tem sinergia, porque a gente não consegue atender o prazo que vocês precisam em relação a um escopo, ao nosso escopo ser maior para atender o que vocês precisam de ensaios acreditados. E aí a gente fica nesse limbo, assim, meio sem saber o que fazer, porque, né, no Brasil, todo mundo sabe, a gente só tem a Singec como acreditador. Então a gente é muito dependente do serviço deles. É um serviço muito bom, sim, eles têm avaliadores muito competentes, que vem com uma rigorosidade que faz com que o nosso processo melhore, avance e a gente consiga melhorar o nosso trabalho. Porém, eles são morosos em sentido a tempo. A gente, para conseguir uma extensão de escopo, o prazo para liberar esse escopo demora muito. Eu imagino que quem é de 1705 passa pela mesma situação, né? Então, nós, provedores, a gente, por vezes, tem a mesma dificuldade que vocês. Outra questão que a gente sente em relação à dificuldade de acreditação, a 43, ela é uma norma que ela é muito agregadora, né? A 43, ela agrega 17025, ela agrega 34, ela agrega 13528, ela é uma norma muito agregadora. Com isso, o provedor precisa rebolar para conseguir atender requisitos de todas essas normas. Então, as auditorias são muito longas, porque o avaliador precisa avaliar todos esses itens que a norma pede. E aí, com isso, nosso processo de acreditação é caro. E aí, não tem como um provedor se manter vivo se a gente não repassa esse custo para os laboratórios. Então, essa também é uma dificuldade que a gente tem em relação à nossa acreditação, né? Por vezes, a norma ela vai e volta em requisitos que são muito semelhantes, e aí a gente tem requisitos técnicos e gerenciais avaliando a mesma coisa. Então, a equipe avaliadora precisa ser muito grande e muitos dias para conseguir dar conta disso. Então, se a equipe conseguisse se organizar e cada um avaliasse os requisitos, né? Por exemplo, aquisição de serviços. Avalia nos técnicos, avalia no gerencial. Então, isso faz com que o tempo de auditoria demore muito e o processo fique caro. Caro e longo demais. Porque pensem que vocês têm escopos longos, nós, por vezes, também temos escopos longos e todo esse escopo é coberto. Então, o processo de auditoria acaba ficando muito longo. E aí, claro, né, tem as não conformidades para tratar, os avaliadores têm seus prazos para nos responder, e a gente vai girando nessa roda gigante infinita que acaba, por vezes, se estendendo por quase um ano. Então, vejam, né, um ano para um laboratório que está esperando participar de um ensaio de proficiência e poder trazer para nós essa demanda, para nós enquanto Brasil, eles não podem esperar, então eles vão comprar de fora.
E aí a gente não fomenta a nossa economia, né? Nosso sistema não gira. Então essa é uma dificuldade muito grande. Ontem eu tive a oportunidade de assistir o pessoal falar sobre conformidade de produto e eles falaram de escopo flexível. E essa também é uma dificuldade nossa e eu imagino que para ensaios 17025 também tenha isso. O escopo para ensaios de proficiência, ele é baseado principalmente na determinação do valor designado. É isso. Porém, para a CIGEP, a gente precisa ter definido cada matriz, cada ensaio, mesmo que a determinação do valor designado seja a mesma. Então, a gente não consegue, por vezes, ter a grandiosidade de um escopo acreditado como provedores de fora do Brasil têm. Falando em relação à área que eu atuo, né, e que eu vivo um pouco mais, que é a parte de alimentos e meio ambiente, a gente tem a LGC, por exemplo, que é um provedor enorme, e eles têm escopo flexível. Então, por exemplo, o que você sonhar em para a área de alimentos, a LGC é acreditada. E aí, quanto tempo nós, meros mortais brasileiros, vamos demorar para conseguir chegar nesse nível? Se a gente precisa, para a CIGEP, cada matriz, cada ensaio, mesmo que a técnica seja a mesma, a gente precisa olhar para cada matriz, para cada ensaio. Então, isso tudo faz com que o nosso processo também tenha dificuldade de fazer o negócio fluir e acontecer. E aí a gente não anda na mesma velocidade. Não andando na mesma velocidade, a gente tem todas essas dores de vocês que infelizmente a gente não consegue tratar. Não consegue tratar. E aí, em vez de a gente andar na parceria e a gente crescer, né, nós crescermos, não. A Daniele, por exemplo, precisa montar um provedor dentro da empresa dela, que provavelmente ela não tinha core para isso, para poder se auto-atender e que poderia estar fomentando outras áreas de serviço, né? Poderia estar fomentando o trabalho da Ernesto, por exemplo, da nossa, da Hidrológica de Minas, do Rio Grande, enfim. Né? Então, ela precisa montar uma equipe, ela precisa treinar, vai ter gasto para isso, porque a gente não consegue andar no mesmo ritmo, na mesma velocidade que vocês precisam. Então, a gente não tem soluções, infelizmente, né? A gente não tem nem soluções para nós, para resolver as nossas dificuldades. Imagina para resolver as dificuldades dos laboratórios. Mas eu acho que, principalmente, o que é mais válido é que às vezes a gente é enxergado como inimigo dos laboratórios, né? É claro que a gente está falando com laboratórios do porte de vocês, né? São laboratórios muito bem consolidados, que já tem um sistema de gestão da qualidade que anda muito bem. Mas a gente tem laboratórios pequenos. E aí, só aproveitando que não está em relação à acreditação, mas falando um pouco da querida Nitidico 026, a gente tem a Nitidico 026 que ela coloca todo mundo no mesmo bolo. Então, um laboratório com um sistema de gestão muito bem consolidado, com anos de experiência, com N técnicas analíticas para garantir a validade do resultado, ele está no mesmo nível, na mesma periodicidade de um laboratório pequeno, que às vezes não tem nem equipamentos calibrados, então a gente coloca todo mundo no mesmo bolo. E isso é ruim. É ruim porque aí às vezes um laboratório maior poderia otimizar os seus processos e o laboratório menor poderia aproveitar os ensaios de proficiência para melhorar os processos, e isso não acontece. Então, eu acho que o nosso papel, enquanto provedores de ensaios de proficiência, é principalmente incentivar os laboratórios a entender o propósito, né, Maria Helena, que você colocou, a mostrar qual é o propósito de participar e que vocês entendam o conceito do que é ensaio de proficiência em comparação interlaboratorial, para a gente poder conseguir garantir que o nosso serviço vai continuar, né, existindo, que daqui a pouco pode ser que ele deixe de existir se a gente não tiver vocês por nós. Então, eu acho que o nosso grande desafio é esse, mostrar para os laboratórios o quanto é importante participar de ensaio de proficiência, o quanto é rico, o quanto melhora os processos, e que não é só para atender requisito da norma, não é só para isso. E não ser visto como inimigo dos laboratórios, né? Porque às vezes um resultado negativo, um resultado ruim, é uma oportunidade de melhoria do processo e não uma crucificação, né, do provedor que está aqui do outro lado. Então, eu quero, infelizmente, dizer para vocês que a gente não vai resolver os problemas hoje ainda, mas eu acho que essa proximidade e essa oportunidade de a gente discutir vai fazer com que a gente evolua e a gente melhore
melhore o nosso processo para que a gente consiga atender vocês no melhor momento. É isso. Ótimo. Recebi, eu não estou entendendo nada, né? Recebi aqui 5 minutos. Só que nós finalizamos antes, né? Então, pessoal, eu achei uma discussão muito rica, de muito aprendizado. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui, agradecer os Celso pelo convite, agradecer o Paulo Afonso por ter nos apresentado e por eu ter tido a chance de estar aqui, né? E agradecer a todos. E eu quero saber se alguém tem alguma pergunta. Aí, quem está com o microfone? Aqui. Boa noite já. Foi 5. Vocês estão encantados com o pai de vocês. Eu trabalhei 35 anos, tanto em laboratórios, de grandes empresas, como na área operacional. E no momento eu estou com uma transição de carreira, sou mestranda lá da PUC do Rio de Janeiro. E tudo que vocês falaram bateu muito para mim. Só que eu quero saber por que não convidaram ninguém da CEGEC. Cadê esse pessoal da CEGEC que tem que estar aqui ouvindo isso? Hein? Oi? Eles foram convidados em função da transição que está ocorrendo lá. Nós tivemos uma dificuldade. Porque é uma oportunidade. O que ocorreu, tivemos muitas mudanças na CEGEC, né, ultimamente, a saída do antigo coordenador, a vinda de um novo coordenador, ele assumiu, agora voltou a ser substituto, mas tudo foi um problema político que aconteceu lá e logo o Barradas, que é o atual vice da CEGEC, estará sendo empossado. Mas eu tinha convidado, aliás, eu tinha feito o convite inicialmente para a nossa colega lá, a Thelma Rober, que é a diretora da DICLA, né? E acabou tendo lá algumas discussões internas, ainda não tinha sido nomeado, aí depois apareceu um problema de viagens e eu acabei não conseguindo trazer. Mas o que eu quero dizer é que eu pedi, inclusive, a contribuição, né, da Helena, para que a Maria Helena, para que ela nos ajude a construir uma espécie de uma carta aberta, sem nome, só com assuntos que foram aqui. Eu não participei do início, porque estava no outro auditório, mas eu sei que muitas contribuições poderão compor esse documento, que eu vou chamar de carta aberta à CEGEC, alguma coisa assim, dos provedores e usuários de ensaios de proficiência. E aí eu pediria que vocês me ajudassem a montar essa. A minha ideia é encaminhar, eu não sei para quem ainda, provavelmente até para o presidente Neto, com cópia para o nosso colega Barradas. Eu conversei com ele, eu achei ele é uma pessoa muito competente, mas ele está ainda assumindo aquilo lá. Então, a gente tem que dar um tempinho também. Mas os problemas estão aí, né? Vocês já bem citaram, e a gente precisa, como rede meteorológica, como representante dos laboratórios, dos usuários, nós precisamos fazer algum encaminhamento, né? Sem se preocupar quem são os que estão fazendo as críticas, mas fazer um documento que eu acho que eles têm que dar uma resposta para certas questões. Meu pensamento, eu converso muito com a Renata sobre isso, mas eu conversando um pouco com o Josiane, né, com os colegas em Minas, agora vários colegas dando contribuição, o nosso papel é esse, é defender os interesses dos OACs perante as organizações, seja a Anvisa, seja o INMET, seja MAPA. Eu acho que a gente precisa ajudar. Dentro da proposta da infraestrutura da qualidade, a gente está pensando tudo isso.
Eu mesmo dei uma contribuição lá para o INDIC. É um formulário que eu convido todos vocês a participarem, dando contribuições, fazendo críticas, porque isso vai fazer parte da estratégia da infraestrutura da qualidade. Então, se aqueles que não tiveram oportunidade de pegar o documento que eu coloquei no Media Code ali, entre no site do governo e procurem lá estratégias da infraestrutura da qualidade. Vai aparecer o formulário e vocês poderão dar as contribuições de vocês. O meu compromisso dentro do Fórum Paulista é tentar sensibilizar todos aqueles que estão envolvidos com as questões da metodologia, né? Dos OACs, essas dificuldades. Nós precisamos ser mais atuantes. A gente não pode mais ficar com medo dessas coisas. Às vezes, eu me seguro, né, Renata? Né? A gente se segura porque a gente tem algumas pessoas que não percebem que nós somos todos, principalmente os que estão aqui presentes, nós somos empresas. Nós movimentamos negócios. E às vezes os avaliadores, com todo respeito a alguns que são muito bons, eles são bons tecnicamente, mas eles esquecem de algumas coisas básicas. É o meu pensamento. Então, nós vamos fazer, agora respondendo, uma espécie de um documento a várias mãos e eu pretendo encaminhar. Eu fiz a pergunta, mas eu já imaginava essa resposta, né? Porque eu já trabalhei pela Comissão Técnica do SEC do Rio de Janeiro, a gente tentava reunir algumas personalidades para compor os fóruns de palestras, e a gente tinha essas dificuldades, ainda mais daqueles que são responsáveis pelas respostas mais estratégicas. Mas, assim, o evento, aproveitando para ter o seu lado, está excelente. Hoje foi um dia produtivo, aprendi muito, gostei dos painéis, só tenho a agradecer. Muito obrigado. Eu acho que isso só faz com que a gente produza mais, né, Renata? A Renata sabe, eu sempre faço uma reflexão até onde nós vamos chegar, porque a gente tem trabalhado bastante. E a gente quer que essas coisas avancem, né? Mas, tentando responder uma pergunta que ficou meio latente, o pessoal da CEGEP tem nos atendido. Foi uma questão assim, de momento. Quando houve a saída do antigo coordenador, eu sabia que isso ia acontecer. E eu não quis insistir para não ser tão chato. Mas nós tínhamos, inclusive, eu não vou citar nomes, uma pessoa da CEGEP que vinha dar uma grande contribuição num painel que, por conta de uma preocupação do novo colega, ele não veio, por conta de passagens. E nós tivemos vários colegas do IMEC aqui viajando, quer dizer, era possível esse tipo de... Mas, enfim, eu respeito, tá? Porque é uma pessoa boa, é uma pessoa que é um bom gestor, só que ele está chegando, então, às vezes, ele toma algumas precauções para que não seja pego de surpresa também dentro da própria... Eu entendo isso. Eu não sei se vocês sabem, mas eu sou vice-presidente do CONAC, do Conselho de Acreditação. Então, eu vejo isso lá, a gente ajuda o pessoal da CEGEP, e às vezes sofro, porque estando lá, eu sei que eu tenho que me controlar para não pensar, legislar em causa própria. Né? Falo sempre isso. Mas os problemas estão aí. Vocês devem ter colocado, se não todos, mas quase todos. Vamos tentar fazer um trabalho. Eu me propus aqui ontem, quando estava presente o Rust, que é o novo diretor de metodologia científica, eu me propus uma conversa com ele, eu e ele, sobre os problemas relacionados à rastreabilidade. Porque o INMET é o nosso Instituto Nacional de Metrologia. E ele tem que garantir essa rastreabilidade como garantia no passado. Só que hoje, por algumas questões internas de gestão, sei lá o quê,
Nós temos algumas grandezas que eu não tenho rastreabilidade. Então, os nossos laboratórios, alguns laboratórios, são quase laboratórios primários, eles estão buscando rastreabilidade no exterior. Isso tem um custo enorme. Tem problema desse lá, Paulo? Muitos têm. Então a gente precisa, e eu não quero só fazer a crítica, eu quero ver de que forma nós podemos ajudar. Tem muita indústria, muita empresa que quer ajudar. A Mito Toyo, que é a nossa patrocinadora aqui, né, ela quer ajudar. Mas precisa abrir um pouco essa guarda aí para a gente poder contribuir. Era isso. Então, tem mais alguma pergunta? A gente já passou do horário, né? Só porque eu falei, vai acabar? Pode continuar. Se deixar, nós vamos ficando, né, gente? Estão recolhendo os microfones. Então, muito obrigada mais uma vez, pessoal. Prazer estar com vocês. E o Celso mais uma vez. E eu vou dizer que o universo favorece quem está em movimento. Então, vamos nos movimentar, porque aí o universo vai ver e as coisas vão melhorar. Tá? Então, um abraço para todos. E até Belo Horizonte, né? De 26 a 28 de setembro. Muito obrigada a todos pela participação. Vou entregar os certificados e a lembrancinha da remessa antes de finalizar e pedir para centralizarem no meio do palco para a foto oficial.